Ao meu lado eu tenho o Rodrigo Leonardi, coordenador de satélites e aplicações da Agência Espacial Brasileira. Boa noite, ou melhor, bom dia, Rodrigo. Bom dia, Daniel, tudo bom? Bom dia ou boa madrugada para todos os internautas que estão nos acompanhando, aos nossos colegas aí do INPE, da Universidade Federal de Santa Maria, da indústria e os demais profissionais que fizeram possível esse projeto. Hoje, se tudo der certo, a gente vai estar lançando o nanosatélite Nanosat CBR2, é uma iniciativa do INPE e da Universidade Federal de Santa Maria, com apoio da EB, e que também participaram outras universidades brasileiras do desenvolvimento da carga útil, a Universidade Federal de Minas Gerais, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Universidade Federal do ABC, e também contou com a participação aí de organizações de radioamadores brasileiros. Então, você vê que é um projeto com contribuição de diversas organizações do nosso país. Para quem acompanhou a live há 48 horas atrás, ele estava previsto para ser lançado na madrugada do sábado, e houve um problema técnico com o veículo lançador Soyuz, e essas coisas acontecem no espaço, foi necessário, então, interromper a sequência de lançamento, e hoje estamos tentando uma segunda tentativa. Eu já fui informado que o carregamento de propelente no veículo já foi concluído, as carretas-tanques já deixaram a plataforma, e agora se inicia, então, a verificação dos sistemas de ignição e dos sistemas de orientação, e logo, daqui a pouquinho, a plataforma já vai ser evacuada para dar o início a uma série de atividades até o início da sequência automática de contagem regressiva. Então, é muita emoção a gente ver tudo isso, e ao mesmo tempo a gente teve notícias aqui de que as condições meteorológicas em Baikonur não são as melhores, parece que está chovendo. Então, de novo, existem coisas que a gente pode controlar na engenharia, coisas que a gente não pode controlar na meteorologia, e a gente vai ver o que acontece essa noite. Só dizer o coração batendo mais forte agora, esperando a contagem regressiva. Sucesso ao lançamento do nosso Nanosat. E ainda bem, né, professor Luciano, que nós engenheiros não pensamos nesse momento, né, Clésio, em toda a complexidade de controle, automação, para que tudo isso dê certo, né? Então a gente não pensa na complexidade e vai na emoção mesmo nesse momento. É quase para quem é gaúcho como nós, eu também sou, oriundo, aliás, da Federal de Santa Maria, minha alma mater, e saludo o reitor e todos que estão por aí. É importante lembrar, batendo quase que no ritmo da chula, né? De tão rápido que bate o coração nessa hora. E minutinhos para o lançamento. Parece que tudo vai dar certo. Torço que dê certo dessa vez, que nenhum problema técnico se acometa, mas lembrando que é normal. O que aconteceu na última noite foi normal e já ganhamos muito em ter feito aquela live, trazendo toda aquela discussão fantástica. E agora preparando para o lançamento. Olha os vídeos finais, que bonito que é. E a bandeira brasileira tremulando ali junto com todas as outras. Que beleza. 50 segundos para o lançamento, a gente teve o termo técnico mais difícil de toda a transmissão, a chula. Nós, gaúchos, sabemos o que é, mas a gente vai ter que explicar. Mas depois do lançamento... Explica aí. Não tem como explicar. São 45 segundos para o lançamento, acabou o roteiro, agora a gente está todo mundo olhando para o Cazaquistão, na expectativa que tudo dê certo. A gente sabe que não é trivial, a gente teve um adiamento aí de 2 dias. Todo mundo torcendo para dar tudo certo. The real operations that were being performed with this rocket, and now you can see that the rocket is being ready for launch. Thank you. Esse é o pad de lançamento. So what we have been waiting for all today's broadcast is about to happen. Fasten your seatbelts. The launch will take place in any minute now. All right, ladies and gentlemen, so we're waiting for the liftoff, and you can see the rocket poised for launch. It's just a couple of minutes left before the liftoff, so we're waiting for this beautiful rocket to take off today. Essa é a pintura especial que nós estávamos comentando. Normalmente ele é de outra cor, e hoje ele está pintado de branco em homenagem, né, a Yuri Gagarin. Ele já está pronto no pad. Daqui a pouco se abre o escape dos gases e ali está cheio de água para amortecer, né? O próprio ministro já fez o comentário na live dele, quando ele me falou da NASA lançando a sonda de Marte no início da transmissão. Depois nós falamos também a mesma coisa quando falamos do Amazônia 1.
Vou pedir então que o Júnior Miranda, que é um grande entusiasta aí da área, possa narrar para nós alguns eventos após o lançamento. Por favor, Júnior, fica à vontade. Isso aí, perfeito. Aí só relembrando que os russos não têm como padrão contagem regressiva. Eles têm aí várias etapas do lançamento, na qual poucos segundos antes é a retração desse braço que a gente viu aí sendo retraído, o braço KZM, que é o braço de cablagem, é o braço principal. É o primeiro indicativo de que o foguete está pronto. Já temos o acionamento das turbobombas, o estágio inicial de giro das bombas, a ignição é feita em estaso, que nem é um sistema de motor, ela simplesmente, o contrapeso faz com que ela se afaste. E aí o foguete já some no teto baixo de nuvens, né? E já temos o 3D, que é a telemetria, que é concatenado com a telemetria, e nós temos aí os chamados blocos do foguete, que são os blocos do primeiro estágio, que são esses cones, os blocos B, V, G e D, em torno do bloco A. O bloco A é o estágio central, que é esse mais comprido aí, chamado o Centralny Block. E os blocos laterais são os BBs, BB. Então, os blocos laterais, cada um com o motor RD-107A, e o bloco central, que é o chamado segundo estágio, com o motor RD-108A. É a primeira fase de voo. Então, os dois estágios são acionados ao mesmo tempo, e a gente vai ver daqui a pouco a liberação dos blocos laterais. Eles são detonados na base por um sistema que é um garfo metálico que prende a base desse cone aí, que a gente vê até a parte de baixo dele em azul, e na parte de cima ele é preso por apenas um ponto de fixação. E uma vez que é esgotado o tempo de acionamento desses motores laterais, é permitido que, soltam-se os boosters, e aí eles giram desta maneira porque há uma válvula de oxigênio líquido, ela libera a pressão na ponta de cada um desses blocos, e eles giram justamente dessa maneira para evitar que eles recontatem, eles batam no segundo estágio. E aqui agora nós temos o voo do segundo estágio do foguete, o seu motor RD-108A, empurrando a pilha, como nós dizemos, né, que é o conjunto do segundo estágio, o terceiro estágio em cima, e a carenagem que vocês estão vendo, a coifa, a carenagem onde está o estágio Fregate, o satélite coreano CAS e os outros satélites, entre eles o nosso Nanosat. E aí nós vamos ver, o foguete aí já está na sua segunda fase, em que o segundo estágio ele continua na sua fase propulsada, e a gente vai ter teremos daqui a pouco a ignição do terceiro estágio, o motor RD-0110 do terceiro estágio. Esse motor é acionado, ele sopra por cima do topo do segundo estágio, e aí uma série de parafusos pirotécnicos, parafusos explosivos são acionados, e o próprio sopro das tubeiras do motor RD-0110 ajudam a empurrar para longe o segundo estágio do foguete. Então, vamos aguardando, é a fase mais longa de queima, é a fase do segundo estágio, do bloco A. Esse motor RD-108A, ele tem 4 câmaras de combustão principais de propulsão, e vocês estão vendo na base, nós conseguimos ver 4 protuberâncias que a gente vê, são os motores de controle de atitude, são pequenos motores que fazem o controle de atitude do foguete. Aí já teremos em breve aí a separação
enquanto o motor do segundo estágio ele decresce a potência rapidamente, já são acionados os parafusos bloco I pelos russos. Aquela seção cônica é o PKHO, o compartimento de transferência, que é onde está fixado o estágio fregate. 350 seconds. Como eles dizem, os parâmetros de voo e trabalho do foguete são normais. 365 segundos. Parameters are nominal. Everything looks good. Esse é um procedimento de lançamento semelhante ao lançamento da nave Soyuz, 380 seconds. com a exceção de que, ao invés do estágio fregate e os satélites, a nave Soyuz está no lugar do fregate. É um foguete semelhante ao utilizado hoje em dia nas Soyuz MS, para a Estação Espacial Internacional. O nosso astronauta Marcos Pontes foi lançado por uma versão diferente desse foguete, o Soyuz FG, uma versão anterior, da qual esse Soyuz 2.1A ele foi evoluído. O Soyuz 2.1A ele tem um sistema digital de controle de voo que fica nesse terceiro estágio. É o sistema Malakit 7. É um sistema desenvolvido na Rússia e que foi desenvolvido especialmente para libertar, digamos assim, a Rússia da dependência da Ucrânia. A Ucrânia fornecia o sistema de controle de voo do foguete e o Soyuz 2 ele é o início da transição para o sistema de controle digital nacional russo. Vale a pena destacar para aqueles que nos acompanham, tem sido, por vezes, uma pergunta recorrente, o porquê que o veículo abandona a coifa. Ela é utilizada para proteção aerodinâmica no lançamento. Depois que o veículo, de fato, passa das principais camadas da atmosfera e o ar já está suficientemente rarefeito, então ela não se torna mais necessária, e aí, como foi destacado há pouco, você vai alijando as cargas que não são mais necessárias. Por isso que é feito o alijamento da coifa. Retorno com você, meu caro. Perfeito. E é bom lembrar que essa coifa, a coifa 81KS, ela foi desenvolvida visando o uso comercial do Soyuz. Ela é uma coifa que tem o desenho baseado na coifa do antigo foguete Ariane 4, e foi desenvolvida justamente para permitir que os foguetes russos lançassem cargas comerciais. E aí já temos a separação. O último estágio, vocês veem que ele faz uma pirueta, ou seja, ele faz uma manobra para evitar qualquer tipo de possibilidade de contato com o último estágio. E pronto, já temos aí o fregate em voo livre e a GK Launch Services agora vai aguardar simplesmente o momento da separação das várias cargas úteis, entre elas o nosso Nanosat. Como a meteorologia não estava tão favorável à observação visual, nós não tivemos aquele acompanhamento por telescópios que nos permitem verificar realmente, opticamente, né, o que está acontecendo no estágio inicial. Então, todas essas informações que foram narradas fazem parte do planejamento do voo e, certamente, isso foi sendo confirmado pela equipe de controle em solo, se o veículo realmente estava cumprindo todos esses passos. Daí a importância de se ter uma série de sistemas em terra para fazer, né, a recepção dos dados de telemetria, essa conversão, a leitura dessas informações. E eu tenho certeza que o Clésio também pode acrescentar outras informações, porque uma vez terminada a missão do veículo lançador, que é colocar o satélite em órbita,
entra o trabalho de saber onde que as crianças ficaram, não é, Clésio? E para isso nós temos toda uma infraestrutura de solo que cumpre esse tipo de missão. Exatamente. O pessoal acha que agora acabou, né? Terminou o trabalho. Pelo contrário, o trabalho acaba de começar. Agora a gente entra na parte que a gente chama de LEOP, né? A parte de testes e tudo. Primeiro, o coração fica batendo até que a gente tem a primeira passagem dele em cima de uma das nossas estações. O Fregate entrou agora, em breve ele vai começar a liberar os satélites, a primeira carga que vai ser liberada é a carga principal, que nesse lançamento específico é a carga coreana. Depois ele vai fazer aquela subida que nós já falamos na outra live, que eu recomendo. Visite aí, siga as redes sociais, hashtag MCTI, hashtag INPE, hashtag AEB, e veja que nós comentamos, lá está escrito, estamos comentando, ele vai para uma órbita mais alta, primeiro ele larga a carga principal, depois ele vai para uma órbita mais alta, faz uma série de larga vários satélites ali naquela órbita, e depois ele desce, e por isso que ele leva essas 4 horas, chegando na órbita mais baixa, onde sai os nossos últimos 6 satélites, onde estamos o nosso, e até dos nossos colegas argentinos também tem um satélite lá. Ele vai passar em cima, vai entrar na órbita de aproximadamente 550 km de altitude, e aí nós vamos começar a buscar esse satélite com as nossas antenas. E aproveito já para fazer um agradecimento à LABRE, né, que é a Associação de Radioamadores Brasileira, que tem apoiado os CubeSats, porque eles também ajudam. O nosso NanoSat CBR, ele tem um BIP de uma frequência específica, e ele fica emitindo quando entra no nosso território para rastreio, e vários dos nossos colegas, amigos radioamadores que estão assistindo a essa live fazem esse monitoramento. Então, um abraço para todos eles que estão até essa hora assistindo o lançamento, e contamos com vocês para à medida que forem detectando nas suas antenas, reportem para o INPE ou reportem para as nossas estações de rastreio, que são 2, né? Uma em Natal, apoiando, e a principal em Santa Maria, na Universidade Federal de Santa Maria, lá onde está o reitor, Paulo Burno, o vice-reitor, o Luciano Schuch, e o Thiago Marquesan, o coordenador-chefe o diretor, do Centro de Tecnologia. E lá passando, nós vamos então pegar a primeira passagem dele. Aí vão os primeiros telecomandos, a primeira visita do satélite à Terra é verificar, está vivo, o satélite funcionou, está na posição correta, o que nós chamamos de telemetria. Nós vamos tomar as primeiras medidas do satélite. Saber, você está na órbita certa, com que velocidade está, qual é a sua orientação, as primeiras informações que vão chegar e não se assustem, é 1 semana ou 2 passando por esse tipo de informação. Só então começa a fase de comissionamento para ver a carga útil propriamente dita. Então, as primeiras 2 semanas são de saúde do satélite, de alguns testes de telecomando, se ele entra no modo safe, se ele volta para a posição quando a gente precisa, e principalmente se ele está reagindo bem, se o sistema está bom, se a bateria está ok, se as informações do computador de bordo estão funcionando adequadamente. Então essa é uma fase que a gente chama de LEOP, que é uma fase de testes iniciais. E aí nós vamos passar para a fase de comissionamento dos dados, propriamente dito, onde os dados das cargas úteis que foram desenvolvidas pela Federal de Santa Maria e as outras colaboradoras parceiras, né? As outras universidades parceiras, a Minas Gerais, o FABC, a Federal do Rio Grande do Sul, vão trabalhar com as suas cargas úteis, nós vamos receber os dados nas nossas estações e vamos repassar para que eles verifiquem se o dado está adequado, se o satélite está medindo o que a gente esperaria que medisse. E depois, sim, aí lá na frente, de vários dias depois, será declarado operacional. Aí lembra, não está parado, ele está numa velocidade que foi deixado lá. O pessoal costuma dizer, aquele objeto está parado no espaço. Não, não está. O presidente Carlos Moura falou muito bem, quando ele falou da coifa, que a coifa se abre e é descartada, porque é um peso adicional, ela só é necessária em baixas altitudes por causa
da proteção do próprio satélite. Estando lá em cima, ele está numa alta velocidade. Assim que o foguete, assim que o último estágio deixar lá, ele ficará numa velocidade bastante elevada, que é o que mantém ele na órbita onde ele se encontra. E a vida dele de 1 ano é essencialmente devido à bateria. Se nós deixássemos ele, por causa da massa pequena que tem um CubeSat, com essa velocidade, ele ficaria quase que ad infinitum lá em volta da órbita. A uma velocidade bastante elevada. Então, de fato, essas são as fases que vão se seguir assim que a gente conseguir detectar ele, possivelmente na manhã de hoje ainda, aqui no Brasil, ao longo do dia, nas estações de Natal, Rio Grande do Norte, e Santa Maria, Rio Grande do Sul.